Espero que você tenha tido uma boa semana. Essa realmente foi uma semana cheia de altos e baixos, pelo menos para mim. Sentimentos bons e alguns ruins, devastadores, e a gente vai administrando a vida, entendendo que estamos aqui apenas de passagem, como já foi dito hoje pela manhã. Josi, vou cancelar aquela nossa partezinha. Eu tinha planejado aqui alguma coisa e estou refazendo aqui os meus planos. Amanhã nós estamos encerrando a nossa primeira série dos cultos de domingo, dessa primeira temporada. Amanhã vamos ter uma ênfase sobre educação de filhos. Essa série é uma série sobre família. E se você tem filhos, eu aconselharia você a não perder. E se você tem pessoas aí com quem você tem algum tipo de relacionamento, brasileiro, que fala língua portuguesa, ou quem sabe o espanhol, você pode trazer amanhã, porque ainda que não tenha pego os 2 primeiros domingos da série, amanhã o tema, ele não depende do que já passou, eu acho muito pertinente, pode servir de um grande auxílio para essa família que você pensa em convidar, ou convidou, que quem sabe no primeiro e segundo domingo não vieram, amanhã eu acho que vale ainda um reforço. Ao final do serviço de hoje, no final da mensagem, ainda nós vamos dar a você os convites para a próxima série, que começa no primeiro domingo de março. Darei detalhes adicionais daqui a pouquinho. Hoje à noite e amanhã de manhã, nós vamos ter aqui um movimento interessante. E eu queria fazer uma santa convocação aqui. Você sabe que nós temos muitos departamentos, alguns dos departamentos têm as suas demandas, algumas dessas demandas seria melhor se a cada departamento tivesse um espaço, uma sala que pudesse desenvolver ali seus projetos. Alguns até têm dito que na época de Farmer Branch, que era tudo sala de multiuso, né, porque poucos espaços, essa igreja tem muitas salas, mas às vezes a gente tem a impressão até que está faltando sala para algumas das coisas importantes que a gente precisa fazer. E aí assim, né, requisições daqui, requisições de lá, eu disse assim, olha, antes de a gente, quem sabe redistribuir as salas e tornar alguma outra sala multiuso, vamos dar uma limpadinha na igreja, vamos liberar um pouquinho de espaço, vamos jogar aquilo que a gente não usa mais, vamos jogar fora, aquilo que poderia servir para alguém que não é mais útil para nós, vamos separar para, quem sabe, igrejas aqui à nossa volta possam vir aqui e ver o que é útil para eles e eles levam. Então, nós temos 2 grandes ajuntamentos para esse propósito. O primeiro é hoje à noite, após o pôr do sol, nós vamos ter o JA aqui, o culto jovem às 5, com ênfase no exercício físico. E aí o JA vai acabar o pôr do sol às 6h18, quando a gente vir encerrar aqui o sábado, com o final do JA coincidindo com o pôr do sol, nós vamos para a quadra, daqui para lá você vai poder passar no banheiro, no vestiário, numa sala aí, vai trocar a sua roupa, nós vamos fazer um alongamento lá no ginásio, parte ainda do JA, do culto jovem, e depois do alongamento, já bem alongadinho, aí nós vamos, né? Vamos embora trabalhar. Nós temos que liberar os espaços e dar uma caprichada aqui na igreja. Nós vamos fazer isso também amanhã de manhã. Para os que estão impedidos hoje, amanhã de manhã podem vir. Para os que estão impedidos amanhã, podem nos ajudar hoje. Aí alguém pode dizer assim, mas amanhã de manhã a igreja não está alugada? Deixa eu dizer a você que a igreja que alugava o nosso espaço aqui aos domingos pela manhã, não são mais nossos inquilinos. Então, nós estamos agora com a igreja desimpedida nessa área aqui no domingo pela manhã, mas também temos uma entrada significativa dos nossos recursos diminuídos a partir do mês de março em função disso, até que a gente decida alugar a igreja de novo e que alguém se interesse e que a gente tenha um novo contrato. Então amanhã teremos condições plenas de trabalharmos aqui nessa área, daquela porta corta-fogo para cá, tanto quanto hoje à noite, ok? Então seria muito, muito bom se eu pudesse ter um contingente semelhante a esse aqui, nas horas de hoje à noite e amanhã pela manhã, porque quando a gente está junto e assim, unido, a gente faz as coisas mais rápidas.
E os líderes de departamentos que possuem salas, estes são imprescindíveis nas horas de hoje à noite e amanhã, porque estes vão utilizar o contingente da igreja para poder liberar os espaços, e é sob o seu critério que algumas dessas coisas que estão nas suas salas é que vão ser liberados ou para doação ou para o descarte. Ok? Deixa eu fazer um ensaio com vocês aqui rapidinho. Eu queria fazer 2 ensaios, por causa do tempo eu cancelei com a Josi. Nós vamos ter a partir agora de amanhã uma música bem específica no momento da confraternização com os nossos amigos e convidados no culto de domingo que acontece na capela. Inclusive, abre parênteses aqui. Cadê? Não viu o Natanael hoje? Não viu o Natanael hoje? Não veio hoje, né? Mas está ali o Joesel. Gente, nós temos agora oficialmente de volta os 3 cultos semanais, viu? Amém? Porque quem diz amém está fazendo planos de vir e tal, né? Então, às quartas-feiras, nós já temos aqui um culto de oração organizado, que também está acontecendo na capela, e a cada semana, né, Joesel, a gente vê que mais gente chegando, temos ali alguém para coordenar, ajudar a gente com o piano, tocando música, e a gente, você sabe, é o culto de quarta-feira, aquele onde a gente faz aquela confraternização, expressa os pedidos, agradecimentos, tem uma oração coletiva, uma mensagem, também tem girado em torno de 60 minutos esse encontro na quarta-feira. Nós estamos agora fazendo a partir das 7h30, então vai das 7h30 às 8h30, não fica tão tarde para o pessoal voltar para casa, mas também não tão cedo que impeça você de se ajeitar depois do trabalho para vir. E no domingo é às 6h, né? Aí eu estava dizendo o que mesmo que eu abri o parênteses? Sim. Aí eu tenho 2 ensaios que eu queria fazer com vocês aqui. O primeiro ensaio era o da música, por causa do tempo não vou fazer, mas amanhã nós já vamos, aí vai ser o áudio ali e tal, porque daí facilita a gente aprendendo. Mas o outro ensaio é o que o Serginho e o Paulo, eles coordenam ali um momento dos amigos e dos convidados, e aí eu queria ensaiar com você hoje, para que amanhã você tivesse afinado como é que a gente vai fazer. Então é mais ou menos assim, você sabe que eu queria, meu irmão está aqui hoje, eu não sei se é eu, o adotado ou ele, mas não tem nada a ver, vou pedir para ele ficar em pé aqui. Toda a altura, ele pegou para ele, o que sobrou ficou para mim. Mas esse aqui é o Pierre, é o meu irmão, meu pai tem 3 filhos, ele é o do meio, eu sou o caçula, né? E aí nós vamos ensaiar com o nome dele, tá? E aí amanhã, quando a gente for fazer isso, é assim, ó, tipo assim, nós vamos ensaiar agora para amanhã não dar erro. Então, o Serginho ou o Paulo vão dizer assim, ó, gente, esse aqui é o Pierre. Aí eles vão fazer assim, ó, 1, 2, 3. Aí vocês vão dizer assim, ó, boa noite, Pierre. Sem ensaiar amanhã, entendeu? Então nós vamos ensaiar hoje. É meio-dia, mas nós vamos dar o boa noite, porque eu não quero que você se confunda, tá? Eu vou falar 1, 2, 3, aí eu vou dizer, esse aqui é o Pierre, 1, 2, 3, aí vocês vão dizer, boa noite, Pierre, tá bom? Ficou claro? Deu para entender? Vamos testar? Vamos testar? Gente, esse aqui é o Pierre, 1, 2, 3. Eu estou dizendo. Agora, peraí, tem alguém outro mais aí que a gente poderia saudar aqui, só para eu fazer um outro teste aqui, não? Você tem algum convidado perto de você aí, que você... Quem está apontando aí? Não, eles aqui, não, já vieram aqui, já está abrindo até a geladeira. Tudo bom com vocês? Está melhor, recuperada, 100%? Já está correndo, fazendo maratona? Quase. Almoça com a gente? Tá. Posso fazer aqui com vocês? Porque nós estamos... se eu não me engano, é o Flávio, ou se... É Rossi. O sobrenome é Rossi, mas o primeiro nome? Lázaro. E a Sônia. É o Lázaro e a Sônia. Nós vamos fazer do casal, tá? Lázaro e Sônia, tá bom? Gente, esse aqui é o Lázaro e a Sônia. 1, 2, 3. Pronto, vocês estão agora no individual e no coletivo, vocês estão afinados. Amanhã, quando o Paulo ou o Sérgio falar assim, esse aqui é o fulano de tal. 1, 2, 3, aí você já... E ali dentro daquela capela faz aquele barulhão danado, né? Como o Joisel já se certificou nos momentos dos cumprimentos que todos estavam sendo cumprimentados e saudados, se eu não lhe conheço, à saída você vai ter a oportunidade de apertar a minha mão e você está convidado para almoçar com a gente por nossa conta. Ok? Aqui é assim mesmo. No primeiro dia a gente dá de cortesia, depois a gente manda a conta para você. Estou brincando. Ok? Já fiz isso e isso. Tá bom.
há uns bons anos atrás, eu era pastor em Porto Alegre, recém-casado, iniciando ali o meu ministério. O meu irmão morava ainda em Florianópolis com a esposa dele, ainda não tinha filhos, hoje ele já tem 2. E aí ele resolveu fazer uma visita para mim lá em Porto Alegre e passar um final de semana lá, né? E aí, na hora do sermão, eu fui acabar contando uma pequena história nossa e me emocionei, rapaz, e perdi o controle. Eles até gravavam isso na época lá, Igreja Central de Porto Alegre, eu tenho esse DVD. E quando eu olho aquilo, assim, eu perdi o controle mesmo, não conseguia parar de chorar, né? Aí foi um constrangimento danado, a igreja ficou tudo assim. Aí tem aquelas mulheres que começam a chorar quando vê outra pessoa chorar, nem sabe por quê, né? Começa a chorar e tal, foi um horror danado. Aí, anos mais tarde, eu fui convidado para palestrar num encontro de tesouraria. Meu irmão trabalha para a igreja também na área financeira. E à época ele administrava o hospital em Campo Grande e era um encontro de tesouraria de todo o Centro-Oeste. Me chamaram lá para palestrar. Aí eu fui inventar de contar aquela nossa historinha, né? E ele estava sentado ali, só que aí ele ficou com medo de eu começar a chorar. E aí, quando ele percebeu que eu ia contar a história, ele pegou e deixou o auditório. Né, tipo assim, rapaz, não vou presenciar isso de novo, não. Fica tranquilo que hoje não vai ter choradeira. Eu já saí ali atrás, já me resolvi ali. Ontem eu realmente perdi um grande amigo. E eu hoje quero dizer para você, com sinceridade, eu estou aqui pela força do meu dever, mas hoje eu queria estar sozinho, para poder chorar à vontade, para poder processar o meu luto. Hoje eu venho em luto para fazer o meu trabalho aqui, e tenho muita coisa para fazer entre hoje e amanhã. Eu perdi um amigo que tem a minha idade, e diagnosticado com câncer há 4 meses atrás, não resistiu. Foram apenas 120 dias, desde a dorzinha de cabeça, que ceifou a sua vida. A minha irmã, que mora em Brasília, deixou as suas atividades agora com o filho mais velho, e acabou de chegar lá na cerimônia fúnebre. Ele está sendo enterrado nesse exato momento, no Campo da Esperança, lá na capital do Brasil. Era um amigo muito leal, amigo de infância. As minhas memórias mais remotas tem esse amigo lá, né? Nós éramos 3, muito juntos, muito colados, e o outro, o terceiro, me ligou ontem em prantos, né, anunciando o falecimento e me comunicando a morte. Eu tive bons momentos com esses 2 amigos, e estou realmente despedaçado pela perda dele. Ainda que eu fosse um crente, eu não tenho vergonha de dizer a você que de todos os meninos da rua, daquela minha geração, esse especificamente era o melhor de todos nós. Valorizava demais a família, muito respeitador, tinha um caráter muito conciliatório, conseguia transitar entre todos os nichos de amizades do bairro, né? Não tinha problema com ninguém, assim, um camarada tremendo. E de todos nós lá, foi o mais saudável, o único que não ganhou peso ao longo nos últimos 20 anos, atleta. Que coisa. Eu tenho orado desde o início de janeiro, quando soube que estava doente, e é aqueles momentos onde você, por não conhecer o propósito de Deus, você se chateia, né? Você confia em Deus, mas você se chateia. É uma situação realmente que deixa a gente perturbado. A minha irmã está lá, eu pedi para que pudesse abraçar o seu Dalacorte, o pai dele, a dona Nilda, a mãe, os irmãos. Deixou 3 irmãos, era o caçula. E a esposa e um filhinho de 2 anos, que não vai ter memória do pai. Que Deus tenha piedade de nós. Isso
deveria apenas nos lembrar que a gente não foi feito para esse mundo, e que nós estamos aqui de passagem, e que a mensagem do Evangelho precisa ser pregada, dando a chance de cada um aceitar, se posicionar e se preparar para o encontro com o seu Senhor. Se você tem a sua Bíblia, por favor, eu vou pedir para que você a abra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. E tendo achado, pode inclinar a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Efésios capítulo 5, incline a sua cabeça por gentileza. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós nos apresentamos diante do Senhor, cheios de esperança, na confiança de Tuas promessas e no cumprimento delas, com o nosso coração com a expectativa de que em nossos dias, Pai, o Senhor possa consumar Seu plano, resgatar Seu povo e levar os servos do Altíssimo para que tomem posse do reino, para que herdem a terra e para que descansem neste lugar onde habita a justiça e a verdade. Enquanto esse dia não chega, Pai, estamos aqui, sujeitos aos efeitos nocivos do pecado, administrando todos os dias os nossos sentimentos desencontrados, tentando sobreviver aos ataques internos e externos, aquilo que nos assola pelo lado de dentro e aquilo que nos assola pelo lado de fora. Por isso clamamos por Tua misericórdia, por isso viemos Te adorar a cada semana, viemos Te adorar para celebrar as vitórias e a Tua misericórdia manifestada nos últimos dias, mas também viemos Te pedir misericórdia, viemos pedir para que o Senhor lute as nossas batalhas, viemos pedir que o Senhor intervenha em nossas questões. Por isso nós estamos aqui. E às vezes o que nós precisamos é uma palavra de consolo, que desce sobre nós como bálsamo de Gileade. É este bálsamo que eu peço, por favor, desça sobre os que nós representamos aqui hoje, que perderam seus queridos, os seus amigos. Que este bálsamo possa envolver a Angélica nesse momento, lá ao administrar o luto pela perda do pai, a palavra que ela emitir entre os seus familiares, o seu olhar, o seu gesto, seja um instrumento da Tua vontade, Pai. E eu também peço que a minha irmã nesse momento seja o Teu toque, o Teu abraço, os Teus lábios, o Teu olhar, comunicando esperança, comunicando alívio e alento. A nós que estamos aqui, Pai, e temos as nossas batalhas, as nossas lutas, que a mensagem de hoje possa nos ajudar, que possa servir como um instrumento, como uma ferramenta, para a gente ser aquilo que o Senhor espera que a gente seja, para que a gente possa fazer o que o Senhor espera que a gente faça. Abençoe a Igreja Brasileira de Dallas, abençoe cada um dos seus membros, do maior ao menor, abençoe cada criança, juvenil, adolescente, adulto e idoso, todos cobertos por Tua graça nesse momento, Pai. Fala a nós, em alto e bom tom, nós clamamos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você tem a sensação, às vezes, que falta tempo para você fazer suas coisas? Se eu perguntasse para você quantas horas teria o seu dia, se você pudesse acrescentar algumas? O dia ideal para você teria quantas horas? 30? 32? 26, está bom? Muita gente tem dificuldade de gerenciar o tempo. Muita gente tem dificuldade com prazos. Muita gente tem dificuldade em chegar no horário. A minha tarefa, às vezes, aqui como pastor, é educar o rebanho nas coisas comuns, nas tarefas do dia a dia, nas coisas práticas. Quando eu tinha de 11 para 12 anos, o meu pai pediu que eu escrevesse o meu planejamento. Ele deve ter lido um livro ou visto alguma coisa. E aí, sem entender, o que ele queria dizer, eu perguntei: pai, como assim? Eu só tenho 12 anos. Aí ele disse: se você não conseguir organizar a sua vida aos 12,
você não será capaz de fazer isso quando ela ficar mais complicada. Então eu entreguei para ele, numa folha de papel, as minhas tarefas divididas em manhã, tarde e noite. Horário para as tarefas da escola, homework, a lição da escola sabatina, as coisas dos desbravadores, as classes que eu tinha que fazer, coisas da igreja e futebol e essas coisas assim, né? E eu, quando botei no papel, eu acabei descobrindo que eu tinha mais tempo do que eu imaginava. Isso que naquela época eu não tinha celular ainda. Quando eu cheguei em São Paulo para fazer a faculdade de teologia, a demanda era muito grande. E eu entendi, já na primeira semana, quando os professores passam ali a minuta da matéria e dizem, olha, isso aqui, esse aqui é o cronograma do semestre, essa aqui são as leituras, esse aqui são os papers, essa aqui são as datas das provas, enfim. Eu percebi que eu não daria conta se eu não me organizasse. Então eu fiz uma planilha. Para cada matéria, eu coloquei ali as minhas metas do semestre, dos meses e das semanas. Eu li durante a faculdade uma média de 20 a 25 livros por semestre. Isso dava mais ou menos umas 6.000 páginas em 4 meses. 1.500 páginas por mês, quase 400 por semana. Fora as leituras para os papers, para as provas, as práticas pastorais, os estágios. Não parece ser tão simples assim, né? E aí, alguns dos meus amigos, me vendo fazer aquela planilha nos primeiros dias, diziam assim, cara, tu é muito doido, é muito organizado, tu vai, né? E eu sempre falei para eles, sem vergonha, não, pelo contrário, eu sou muito desorganizado, eu admiro quem consegue pegar tudo isso e fazer, executar, sem colocar no papel diante de si e olhar as coisas, né? Eu tenho uma lista de tarefa com prazo e prazo definido, eu não funciono. Eu ainda tenho uma lista de tarefas. Todo sábado à noite e domingo pela manhã, eu faço a lista da semana. A minha lista, hoje em dia, aqui em Dallas, está girando entre 30 e 45 itens por semana, variando entre visitas, preparo de sermão, os comunicados para a igreja. Eu não sei se você reparou, mas toda quarta você recebe um incentivo para a escola sabatina, toda quinta você tem a mensagem pastoral em vídeo, toda sexta o resumo do final de semana e o boletim eletrônico. Sem essa lista, eu até digo para você, eu fico doido. E não é só eu, sem lista, muita gente fica doida. Sabe por quê? Porque passa a ouvir vozes. Quem não organiza suas tarefas, passa a ouvir vozes. Todo dia assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É um sintoma de doidura, né? E isso é uma prisão. Se você faz uma lista e vai riscando as suas tarefas, quando você vai riscando as tarefas, isso é libertador. Dá uma sensação, agora eu vou matar o próximo item. Hoje, com o celular na mão, tudo é mais fácil, né? Tem esses aplicativos, você bota as tarefas ali, vai dando o check e ele some da sua frente, né? E a minha sugestão é que você trabalhe com uma lista, porque se eu falo para alguém nessa manhã que tem dificuldade de organizar a vida, dia, horário, prazo, e que acha que não tem tempo direito para fazer algumas coisas, eu estou te dando uma sugestão prática aqui. Faça uma lista de tarefas, de pelo menos 3 dias à sua frente. Se você conseguir uma semana, é ainda melhor, mas pelo menos 3 dias. 3 dias. E ao fazer a lista, você vai conseguir estabelecer um princípio fundamental na administração do tempo. Chama-se prioridade. Sem uma lista, você pode correr o risco de fazer um bocado de coisa que não são importantes e deixar um bocado de coisa importante para trás. Fazendo a lista, você descobre que algumas coisas deveriam estar na lista que você não tem feito, por alguma razão estão sendo esquecidas. Por exemplo, o culto familiar, brincar com o filho, isso tem que estar na lista. Oração pessoal, você tem que lembrar que não, eu tenho o meu momento de devocional, exercício físico, cuidado com a saúde. Inclusive esse negócio aqui do exercício físico, o J hoje, quem sabe, me deu alguns incentivos. O exercício físico está até na minha lista, eu só não estou conseguindo dar check direito nele. Agora, você vai perceber, ao fazer uma lista, que tem um monte de coisa que você está fazendo que não está na lista. Esse negócio que você faz e gasta o tempo que não está na lista, são os ladrões de tempo. Não é? Os que nasceram antes da internet e do smartphone já perceberam que o mundo mudou, não é?
minha advertência para você: cuide para você não desperdiçar a sua vida naquilo que não acrescenta em nada. O conselho bíblico, você está com a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 aberta, traz aqui uma coisa muito interessante. Versos 15 e 16 dizem bem assim: portanto, estou lendo na Revista e Atualizada, vede prudentemente, diz o apóstolo, como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, na Nova Versão Internacional, alguns de vocês gostam de utilizar, diz assim, ó, aproveitando ao máximo cada oportunidade, diz a Nova Versão Internacional. A King James, ela usa redeeming the time, que é a mesma, o comparativo à Revista Atualizada aqui. E o apóstolo, quando faz esse apelo, ele está dizendo o seguinte: você tem que ser sábio e não tolo. A palavra nécio aqui e a palavra sábio aqui, elas estão na comparação com as virgens lá do capítulo 25 de Mateus. Tem gente que age de forma prudente, sábia, e tem gente que age como um tolo. E o conselho é: não seja um tolo. Os dias estão difíceis e você precisa remir seu tempo, redimir seu tempo, salvar seu tempo, cuidar com seu tempo, para você não desperdiçar, perder o seu tempo. Esse é o conselho bíblico. Há alguns anos atrás eu entrei em contato com um livro chamado A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. Esse camarada tinha 27 anos e descobriu que estava com um câncer no pâncreas. Ele era um empreendedor, desde os 18 anos já tinha o seu próprio negócio, várias ramificações de negócio, só que era um workaholic. O cara era doido por trabalho, dormia pouco, se alimentava mal, não fazia exercício físico. Com 27 anos, ele percebeu que estava em colapso. O médico foi muito duro, dizendo: o teu prognóstico é muito ruim e a razão é o seu estilo de vida. E ele, lutando com o câncer, conseguiu alcançar a cura pelo tratamento, mas no processo de recuperação, ele tomou uma decisão: eu preciso mudar minha rotina de vida. E ele acabou se tornando um dos grandes gurus da administração de tempo no Brasil, chamado para grandes palestras e corporações, ajudando as empresas e os indivíduos a administrar melhor o tempo. Uma crise fez com que ele olhasse para a vida e dissesse: não, isso aqui está errado. E aí ele escreve palestras sobre isso de um jeito incrível, e hoje a especialidade dele, ainda que esteja empreendendo em vários ramos da tecnologia, ele é um especialista nessa área. Então fica aqui a dica: se você quer uma coisa um pouquinho mais específica e quer pesquisar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais no assunto de hoje, A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, vai aqui uma dica bibliográfica para você. Amigos, a questão é que eu e você, olhando para o conselho de Paulo, precisamos compreender que o tempo não é apenas o que na teoria de Albert Einstein ele chama de relativo, aquilo que dá um nó na cabeça dos físicos da relação tempo e espaço, que se nós pudéssemos dominar isso, nós conseguiríamos inclusive viajar no tempo. Nós entendemos esse assunto do ponto de vista espiritual, o tempo como sendo um dom, um presente. E aí, você sabe, às vezes pela força do meu trabalho, eu não posso pegar muito leve com você. E aí, eu queria trazer aqui a você 3 textinhos, 3 advertências. Elas têm níveis diferentes entre si, uma é mais dura, mas é porque eu não posso trabalhar apenas com um tipo de pessoa aqui. Até aqui eu tenho dito: olha, nós precisamos organizar melhor a nossa vida. Para alguns, esse argumento aqui já basta. Tem gente que vai sair daqui hoje falando assim: eu vou fazer essa lista, eu vou estabelecer minhas prioridades. Mas tem outros que precisam ser colocados na parede para dizer assim: não, o assunto é mais sério do que se imagina. Fabi, você me ajuda aí? Vamos no primeiro texto. A referência é a Meditação Matinal, Cristo Triunfante, página 50. Os jovens que não estão sendo protegidos pelo princípio
não consideram o tempo como um precioso tesouro, um depósito de Deus, pelo qual todo ser humano deverá prestar contas. Você sabe que dentro do conselho do Espírito de Profecia, ela coloca no mesmo patamar a prestação de contas em relação a dinheiro e tempo, ela parece não fazer distinção. Mas quando faz, nós vamos ver no último texto, ela vai dizer o que vale mais no dia do acerto de contas. Próximo, Fabi. Os homens agem como se estivessem desprovidos de sua razão. Ela está falando de forma até poética aqui, né? Os homens estão agindo como se estivessem doidos, irracionais, é o que ela está dizendo. São esmagados pelos cuidados desta vida, esmagados pelos cuidados dessa vida. Eles não têm tempo para dedicar a Deus, nenhum tempo para servi-lo. Olha o que diz: trabalhar, 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 é a ordem do dia. Seguinte, tem o nome de crentes na breve volta de Cristo, na proximidade do fim de todas as coisas, todavia, não possuem nenhum espírito de sacrifício. Estão mergulhando cada vez mais profundamente no mundo. E ela continua. Não dedicam senão pouco tempo ao estudo da palavra da vida, à meditação e oração. Nem concedem aos de sua família ou aos seus servos esse privilégio. Entretanto, esses homens, volta um pouquinho. Estes homens professam crer que este mundo não é seu lar, que são simplesmente peregrinos e estrangeiros sobre a terra, em preparativos de mudança para um lugar melhor. O exemplo e influência dos tais é maldição à causa de Deus. Tremenda hipocrisia caracteriza a vida desses profetas. Antes de a gente ir para o próximo, amigo, isso aqui é muito sério. Boa parte de nós, ao virmos para os Estados Unidos, alguns buscando melhores condições de vida, acabam descobrindo sim, que de fato essa é a terra das oportunidades, e quanto mais você trabalha, mais você ganha. Mas nós temos aqui um conselho que nos atinge em cheio. Esse negócio de trabalhar, fazer dinheiro, é como, e ela está dizendo daqueles que professam a fé na volta de Cristo, aqueles que são chamados como mensageiros do advento, que até dizem que estão indo para o céu e se preparando para o céu, para herdar as mansões celestiais, e que esperam o fim de todas as coisas. Ainda que eles digam isso, a vida é assim, ó, trabalhar. E a expressão que ela utiliza é terrível. Isso é uma hipocrisia. Você diz que é um estrangeiro, mas não age como tal. Está fincando os pés aqui cada vez mais, se garantindo aqui cada vez mais e se consumindo aqui cada vez mais. Não está correto. Último texto. Deus não exigirá do homem contas mais estritas de qualquer outra coisa do que da maneira em que ocupou o tempo. Isso aqui é muito forte. Isso aqui atinge a gente em cheio. Mais do que cobrar onde é que você botou seu dinheiro, mais do que cobrar onde é que você colocou seus talentos, a cobrança vai ser como que você utilizou o seu tempo. E se tem um negócio que serve esse tal de Facebook, Snapchat, Instagram e outras coisas mais, é para provar lá no final que não foi por falta de tempo que a gente não fez algumas coisas. Deus precisa, meu irmão, ouça o que eu estou lhe dizendo. E é com amor, afeto e cuidado que eu me coloco aqui hoje pela manhã para dar essa mensagem a você. Deus precisa ocupar um espaço significativo na sua agenda. Você precisa manifestar na sua rotina de que o Deus é o Senhor da sua vida. E é meu dever dizer isso para você, sem açucaramento, sem passar a mão na sua cabeça. Você não deve ser um adventista 7-Eleven. Conhece o adventista 7-Eleven? Fabi, bota aí para a gente, Fabi. O adventista 7-Eleven, sabe quem é?
só no 7º dia, às 11 da manhã na igreja. Esse é o Adventista 7-Eleven. No 7º dia, às 11 da manhã. Onde você está, meu irmão? Nos outros dias da semana? Como é que você tem gasto as suas horas? A vida cristã, a sua vida cristã, tem se resumido a esse encontrinho aqui? Sábado, 11 da manhã? Porque se for, estou aqui dizendo a você com todas as letras, há um sinal de alerta aceso na sua alma aí, dizendo o seguinte, ó, mais cedo ou mais tarde, você vai apostatar. Ninguém sustenta uma vida cristã genuína que está indo para o céu sem que o Senhor faça parte da sua rotina ao longo da semana, sem que o Senhor seja Senhor do seu tempo, sem que o serviço ao semelhante, abnegado, sem retorno aqui nesse mundo, faça parte da sua rotina. É muito mais a vida cristã do que frequentar o culto no sábado pela manhã. E o conselho que nos foi dado é o seguinte: você precisa remir o seu tempo. Eu disse a você, faça uma lista, estabeleça as prioridades, você vai perceber que é mais fácil administrar o seu tempo. Mas eu tenho mais duas para você, que podem te ajudar nisso. Você tem que aprender a delegar suas tarefas, seus trabalhos. Você tem que delegar tarefas e tem que aprender a fazer isso. Eu tenho lidado com pais e famílias onde o pai ou a mãe, ou os dois, estão plenamente sobrecarregados porque estão criando um bando de boa vida dentro de casa. As tarefas domésticas precisam ser compartilhadas na medida em que as crianças vão crescendo, e nós temos que ter essa consciência. Recentemente, alguém me procurou dizendo o seguinte: está muito difícil, eu estou sem tempo, porque eu deixo na escola, depois eu vou no supermercado. Uma menina de 17 anos não consegue fazer umas compras? Não é possível. Não consegue pegar uma lista de supermercado e comprar uns produtos e repor a despensa de casa? Um adolescente de 15, 16 anos não consegue arrumar o quarto, passar o vacuum, limpar o banheiro? Deixa uma semana lá em casa para ver se eu não ensino. Pode mandar lá para casa. Você está com dificuldade, não tem jeito para limpar a casa, manda lá para casa, porque você sabe que no mop eu sou bom mesmo. Manda lá para casa. Meu irmão, você está se matando com mão de obra barata dentro da sua casa, que vai ajudar a preparar para a vida, e você está se matando porque você não está delegando tarefa. A sua casa não é um hotel. Todo mundo que mora lá tem que ajudar e fazer alguma coisa. São coisinhas simples, gente. Coisinhas simples. Do dia a dia. Você sabe que, às vezes, a gente tem medo até de dizer não para os filhos da gente, né? E você tem que aprender a dizer não. Eu falei disso numa mensagem pastoral algumas semanas atrás, de acordo com o psicólogo Quintino Alves, ou Aires. Ele diz que o não conserva as relações entre pais e filhos, amigos e casais, define a nossa identidade e reforça a nossa autoestima. Nós temos que aprender a pôr limites nas coisas. Não tem como dizer sim, dizer sim é tudo, é a pior estratégia que tem para você administrar sua casa, sua família, os seus negócios. A verdade é que se você se nega a dizer não aos outros, é um desserviço que você faz a eles e a si mesmo. E aí você tem amizades tóxicas, casamentos opressores, filhos mimados, pais inseguros. Esse é o resultado desses relacionamentos sem limites. O não é um sinal de respeito próprio. A gente tem que entender isso mesmo. Agora, a gente tem que aprender a dizer não até na igreja às vezes, né? Você tem que manter um espírito de serviço. É uma característica fundamental da vida cristã você saber dizer não. Mas também você precisa estabelecer limites em atender todo mundo o tempo inteiro, porque isso pode comprometer a sua utilidade. E é muito perigoso você estar sempre disponível para gente desorganizada também. Que não se programou, não se organizou, que está pedindo sempre a sua ajuda no susto de última hora. Cuidado, que os pastores são meio assim, você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tive uma ideia aqui, hoje mesmo eu fiz com a Fabi aqui. Revisando, meu irmão,
Faça uma lista. Estabeleça prioridades. Delegue tarefas e responsabilidades. E saiba dizer não. Eu lendo as cartas de Pedro, e aí eu vou pedir para você ir para lá, segunda carta de Pedro, eu acabei descobrindo, lógico, Pedro não tinha isso em mente, não leu o livro de Cristian Barbosa, mas eu percebi alguns dos princípios que eu mencionei, defendi aqui, que pode ajudar você a organizar a sua vida. Alguns desses princípios nas duas epístolas de Pedro. Pedro, na realidade, tem uma das epístolas de caráter mais prático das Escrituras. Paulo tem isso em algumas dele, mas Pedro, muito prático. Isso aqui são lições fantásticas para a vida da gente. E aí eu vou pedir a sua permissão para eu ir de trás para frente. Eu falei sobre fazer a lista, definir prioridade, delegar tarefa e saber dizer não. Então, eu vou pedir licença a você para ir, achar esses princípios nas duas epístolas de Pedro, mas de trás para frente. Primeiro nós vamos começar. Será que Deus tem uma listinha? Será que Deus também tem prioridades? Será que Deus também delegou tarefas? Será que Deus também diz não e sabe dizer não? Você sabe que eu acabei encontrando isso aqui nas epístolas de Pedro. A primeira coisa é como Deus diz não. 2 Pedro capítulo 2, um texto fortíssimo aqui. No verso 4, tem gente que acha que Deus está dormindo no ponto, e que Deus não impõe limites, e que Deus não está administrando direito os negócios dele. Dá uma olhada nesse texto aqui. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, como fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo, e quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque era justo pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Meu irmão, Deus, no seu plano de organização, Ele sabe dizer não e sabe impor limites. E aqui há uma garantia com alguém com uma visão bem escatológica, dizendo o seguinte: você realmente acha que Deus não vai pôr limites? Ele já deu indícios que fez isso no passado, Ele impôs limites, e vai impor o limite, um ponto final a todas as coisas lá na frente. E aí agora Pedro está utilizando aqui vários exemplos, alguns deles muito conhecidos de nós. Ele está falando do dilúvio, antes ainda do dilúvio, ele está falando da bagunça causada pelos anjos do céu, lá, sob o comando de Lúcifer, e é coisa que a gente estudou essa semana na lição, não é? Então, em algum momento ele falou: chega, sai daqui. Outro momento ele disse: chega, mandou um dilúvio. No outro momento ele: chega, mandou fogo. Meu irmão, vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim: ó, chega, e Ele vai pôr um ponto final nessa história, esse mundo do jeito que está, caótico do jeito que está. Como eu disse para você que estava de trás para frente, Deus sabe estabelecer limites, sabe dizer não, mas Deus também sabe delegar. Primeira carta, volta uma folha aí de onde você está. É a primeira carta, também no capítulo 2, só que agora é o verso 9. 1 Pedro 2, 9. Será que Deus sabe delegar as tarefas? Ele pode fazer tudo? Pode. A gente não, Ele pode. Mas Ele mesmo podendo fazer tudo, Ele resolveu delegar a tarefa. 1 Pedro 2, 9, Ele diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus sabe delegar tarefas, e Ele diz o seguinte: essa aqui é uma tarefa que a igreja vai executar, e a igreja está executando. Sim, na administração do tempo do eterno, Ele impõe limites, apesar de ser muito paciente. Na administração do tempo do eterno, Ele delega responsabilidades, ainda que se Ele fosse fazer, Ele faria melhor, mais rápido. Mas não. Administrando o tempo dele, Ele falou: não, essa tarefa aqui eu vou delegar para esse povo. Um povo que Ele chama de nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Esse povo vai anunciar. Esse povo vai anunciar. Eu falei para você que eu estava de trás para frente. E sobre a prioridade, no plano de Deus, na administração de tempo do eterno, será que Ele estabeleceu prioridades? Aqui são muitos os textos ao longo de toda a Escritura, mas eu selecionei 2 aqui nas cartas de Pedro. O primeiro texto está em 2 Pedro, vou pedir para você voltar lá de novo, e depois a gente já volta para a primeira carta. 2 Pedro, capítulo 1,
e o verso 12. Olha só que legal esse texto aqui. Por essa razão, está falando de prioridades, né? Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. É como se, através do apóstolo, Deus estivesse dizendo assim, ó, eu sempre vou lembrar vocês daquilo que é importante. Prioridade. Sempre vou lembrar vocês daquilo que é importante. Prioridade. Meu irmão, tem que estar diante de você as suas prioridades. E não adianta as suas prioridades estarem apenas no discurso, as suas prioridades devem estar nos teus atos e na tua rotina. É na rotina que você manifesta as suas prioridades. Eu conheço muito pai e muita mãe que está construindo um patrimônio para um futuro de um filho. Mas eu quero dizer a você que o futuro do seu filho depende mais do tempo que você gasta com ele do que o tempo que você supostamente gasta para ele, fazendo dinheiro ou construindo patrimônio. Está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Ninguém está mais aqui desavisado. Prioridade na sua rotina. E aí, ainda sobre prioridade, volta aqui, 1 Pedro. 1 Pedro 1, capítulo 1. 1 Pedro 1, capítulo 1. Os versos são 3 a 5. Na saudação da epístola ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva, que diz a tua palavra, que diz a tua Bíblia aí? Viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para quê? Olha a prioridade aqui, para quê? Para que ele, através de sua misericórdia, regenerou uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo? Para quê? O que diz o verso 4? Para o quê? Para uma herança o quê? Incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para quem? Para vocês, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olhe para mim, meu irmão, na administração do tempo do eterno, ele sabe dizer não, ele delega responsabilidade e ele estabelece prioridade. Sabe qual é a prioridade de Deus no plano da salvação? Salvar sua alma. Essa é a prioridade de Deus, salvar sua alma. Tudo que Deus faz e tudo que Deus deixa de fazer, segundo os nossos olhos, segundo a nossa percepção, é priorizando a salvação da tua alma. Deus não respondeu aquela oração, saiba que é para a salvação da tua alma. Deus não me deu aquilo que eu queria, é para a salvação da tua alma. Isso aqui aconteceu comigo, é para a salvação da tua alma. Todas as coisas que Deus faz ou deixa de fazer, tem uma prioridade, porque Deus não perde, Deus não se perde na administração do seu plano. Deus quer salvar a sua alma, é a prioridade de Deus. Aí Deus tem uma listinha também. Lembra da listinha? Deus também tem uma listinha. 2 Pedro, volta lá, estou fazendo você, vai cá, vem cá. 2 Pedro. Capítulo 1. Já falamos dessa listinha aqui num outro momento. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, eu vou fazer uma coisa aqui para você. Vou te entregar uma lista pronta. Na lista de Deus, para que a prioridade aconteça, que é a sua salvação, Ele pediu para a gente fazer isso aqui, ó. Versos 5 a 8, segunda epístola, capítulo 1. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa o quê? Que diz aí? Quero ouvir você. Diligência. Ele está falando aqui de persistência, ele está falando aqui de um trabalho contínuo. Não é uma coisa que você faz e depois você larga de mão. Não é uma coisa que você começa e não termina. Não é uma coisa que você acha legal num momento e depois você abandona. Ele está dizendo o seguinte, isso aqui envolve diligência, você tem que se esforçar. Isso não vem de mão beijada. Não vem de mão beijada, é diligência. Você precisa ter fibra moral para perseguir isso aqui. Associai com a vossa fé o quê? Virtude. Com a virtude, conhecimento. Conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, perseverança. Perseverança, piedade. Piedade, fraternidade. Fraternidade e amor. Porque estas coisas, existindo em vós, é a sua listinha, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos,
nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, com todo o carinho que eu tenho por você e cuidado, eu e você precisamos reorganizar nossa vida. Nós precisamos fazer com que a nossa vida orbite, gire em torno das coisas do reino de Deus. A gente precisa não apenas falar como um crente, mas a gente precisa viver como um crente. Nós não estamos aqui porque este aqui não é o nosso lugar. Nós não somos daqui, nós não pertencemos a isso. A vida vive mandando lembrete para a gente lembrar que a gente não foi feito para esse lugar. Todo dia tem lembretes assim. Quando você se sente cansado, sim, por quê? Porque você foi criado para um lugar onde não vai haver cansaço. O cansaço é para lembrar você que você não foi feito para isso daqui. Quando você fica doente, isso é um lembrete para lembrar assim, não, o plano que eu tenho para você é que você não fique doente. Para falar a verdade, eu ainda tenho uma fruta e uma folha que você vai lá e é cura para as nações. Você não foi feito para esse lugar aqui. Esse lugar aqui não tem essa árvore que eu plantei no jardim. Você foi feito para um outro lugar. Quando a gente perde alguém, como eu perdi essa semana, como alguns de vocês já perderam, isso é um lembrete, sabe por quê? Saudade, isso não vai ter no vocabulário do céu. Sentir falta de alguém ou de algo, isso não vai ter no vocabulário do céu. Tem gente inclusive que cai na besteira de pensar o seguinte, se o meu filho não for para o céu, também não quero ir. Não fale essa besteira, meu irmão, não fale essa besteira. Deus não faria um lugar, e Deus não explicaria para a gente, Deus não manifestaria a sua justiça, que mesmo não tendo alguns dos nossos no reino dos céus, Ele vai fazer de um jeito que a gente compreenda e não sentiremos falta. Sabe por quê? Porque Deus vai nos dar todas as respostas. Este é o lugar de todas as respostas, o lugar da verdade, da justiça, onde não haverá pranto, nem dor, nem saudade, absolutamente nada dessas coisas. Nós vamos trabalhar e não vamos nos cansar. Mas nós não temos nada para acumular no reino dos céus. E aí a Bíblia acha por bem, na linguagem do profeta, para dizer como é que algumas coisas vão ser lá em cima. Não, tem um portão. Portão é feito de ferro, material bruto. Não, o portão na Cidade Santa parece uma jaspe, a outra parece uma safira, a outra parece um negócio. É uma linguagem que excede o nosso entendimento, porque Deus está dizendo o seguinte, ó, aí em cima, quando você acha uma pedrinha desse tamanho de esmeralda, ou um diamante bruto de não sei quantos quilates, vale uma fortuna. Vale uma fortuna. Não, aqui em cima eu vou fazer um muro disso. Outro dia aí o Lucas pediu a namorada em casamento. Para quem não sabe, eu acabei de avisar aqui todo mundo. Falou para mim, economizei para comprar o anel de noivado. Lá no céu, vamos fazer as ruas de ouro, né? Vamos estar adornados por todos os lados. É Deus tentando dizer assim para a gente, ó, quando Ele faz essa descrição da cidade, Ele está dizendo o seguinte, ó, não corra atrás desse negócio não, quando você chegar aqui em cima, você vai pisar nele. Está entendendo, meu irmão? Só que assim, ó, é tudo bonitinho no discurso, né? Mas como que a gente está vivendo? Como que a gente está vivendo? Organize seu tempo, organize sua vida. Em torno das coisas do reino. Faça a lista e se certifique na lista que sua família tem prioridade. Se certifique na lista que as coisas do reino têm prioridade. E aí você vai matando a listinha. Está pronto aí, Serginho? Está pronto aí? O negocinho aí? Eu não vi o Paulo estava ali, agora não vi mais o Paulo. Teve que sair? Ok. Eu vou pedir para que os anciãos venham aqui à frente, então. O Joesel tem um negócio ali na mão. Eles vão vir aqui hoje na frente, e no sábado que vem eles vão vir também, para uma outra coisa. Eu até tenho uma surpresa para eles no sábado que vem. Me dá um degote desse aqui. Não estou fazendo merchandising, não, você pode botar propaganda para o lado de cá. Sabe o que eu tenho na mão aqui? Pode vir, Ever. Os anciãos podem ir ali, pega aquele negocinho ali. Eu tenho na mão aqui, ó, um convite para a próxima série, que é no domingo que vem, não amanhã, o outro. Esse aqui é um convite. Só que eu não tenho muito não, só tenho 2 para você. 2. Porque não é para você sair panfletando, é para você escolher 2 pessoas a dedo, para você convidar para essa série que está começando no próximo domingo.
Aí alguém pode dizer assim, pastor, o senhor está falando para girar as coisas da vida da gente em torno do reino. Eu estou te dando agora, em termos práticos, como um item pode ir para a sua lista de tarefa nessa semana. Essa semana eu vou entregar um convite por aquela pessoa por quem eu orei. Essa semana eu vou começar a orar por alguém, vou entregar esse convite. Eu estou te dando uma dica prática, eu falei, agora eu estou dizendo assim, ó, faça isso aqui, ó, faça isso aqui. E olha, caprichamos na impressão do convite, isso aqui vai dar até gosto de você entregar para alguém, certo? Só que é o seguinte, são duas coisas, eles têm aqui na mão para entregar para você, só que eu vou fazer uma outra coisa. Pesquisas recentes indicam que esse negócio aqui, ó, é o maior ladrão de tempo da geração atual. Maior ladrão de tempo. Eu não vou fazer o que nós fizemos no passado, quando saiu a televisão, década de 60, 70, TV preta e branca, cores, pastores e mensageiros demonizavam a televisão, dizendo que a televisão era o próprio Satanás, que tinha até os galhos para fora, que era a antena que ficava para fora da casa. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. A coitada da televisão não é nada. Quem mexe com a televisão é que está tornando ela uma bênção ou uma maldição. O celular não é nada, o celular não é uma maldição, o celular não é o Satanás aqui, certo? Isso aqui é um equipamento que pode servir a um propósito ou pode servir a um outro. Eu quero ser prático aqui hoje pela manhã. É um gesto. Nesses gestos, a gente cria memórias e a gente ajuda as pessoas a tomarem decisões. Então, eu vou pedir duas coisas aqui hoje para você, como uma sugestão. Porque quando você for fazer a sua listinha, se você fizer isso, você vai perceber que esse negócio aqui está roubando seu tempo. Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse agora é o seguinte, dá uma entradinha no Facebook aí da igreja. Pode pegar o seu celular, pode destravar ele aí. Eu já extrapolei meu tempo, mas eu preciso fazer isso. Entra aí no Facebook da igreja. Quem não tem Facebook está perdoado, aí está perdoado. Vai em paz e não peques mais. Agora, ao entrar no Facebook da igreja, você já verificou se você deu um like, ou se você curtiu, ou se você está seguindo a igreja? Se você não tiver, faça isso. Porque o que eu estou querendo agora é um engajamento de você. Todo evento, toda proposta, toda propaganda, todo vídeo que você perceber agora, vindo através desse canal de comunicação da igreja, eu estou clamando a você, conclamando você a, como um exército, dar uma dimensão maior a essa ferramenta, para você fazer um uso correto desse seu equipamento aí, certo? Como é que funciona hoje a internet? Nós temos um problema aqui. Nós temos um público-alvo que a gente não sabe onde é que ele está. Nós queremos atingir os brasileiros que estão chegando na cidade, para proclamar o evangelho a eles, para dizer que estamos aqui para servi-los. Mas como é que eles vão descobrir a gente? Como é que eles vão saber onde é que a gente está? Porque nós não sabemos onde é que eles estão. Os brasileiros estão espalhados, vocês estão espalhados, eles não estão aqui à volta da igreja. É muito complicado para a gente identificar esse público. É muito complicado para a gente atingir esse público. Então, você sabe que quando alguém vai usar aqui a internet para atrás de algumas coisas, quanto mais compartilhamentos, quanto mais likes, quanto mais interação, quanto mais comentários tiver num evento, ou numa proposta, ou numa página, isso entra no radar das pessoas que estão pesquisando coisas comuns aqui na região de Dallas, que são brasileiros, porque o Facebook diz, isso aqui é em língua portuguesa, isso aqui tem um cruzamento, isso aqui, essa pessoa faz parte daquele clube das brasileiras, que esse aqui também faz parte do clube das brasileiras, essas coisas começam a se cruzar, e quando nós impulsionarmos o nosso conteúdo, isso vai parar no radar dessas pessoas, só que nós temos que nos movimentar nisso daqui. É impressionante, mas muitos de nós interagimos com um monte de páginas. A gente interage com a página da NFL, a gente interage com a página da NBA, a gente interage com páginas de moda, com dicas de comida, com uma série de coisas. Meu irmão, eu precisaria que você interagisse com o conteúdo midiático da igreja, para que isso pudesse entrar no radar das pessoas que a gente quer atingir. Esse é um uso consagrado, benéfico, desse equipamento que você tem na mão. E isso pode constar na sua lista de tarefas. Eu vou interagir com o conteúdo da igreja. Para isso. Não sei se você vai ter essa coragem, mas eu
posso melhorar no uso do meu celular? Todo domingo agora eu recebo um relatório do celular, você gastou tantas horas com o seu celular. Eu digo, rapaz, eu tenho que diminuir, é muito tempo esse negócio aqui. Eu faço muita coisa de trabalho aqui, mas, enfim, mas eu tenho que dar uma diminuída, tem coisa que dá para diminuir. Então hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu celular, e hoje eu quero fazer uma oração aqui, e eu vou dizer, Senhor, me ajuda a usar melhor esse negócio. Quem me segue nisso? Porque se você está nessa, não, tem que ser perto de você, senão depois vai dar uma confusão. Fica aí, perto de você. Fica aí, perto de você. Isso. Você quer vir aqui à frente, botar o celular na sua frente aqui, você quer vir, quem quer me seguir aqui? Porque eu vou fazer isso aqui, eu tenho que melhorar esse negócio aqui. E aí, se você vier aqui, nós vamos orar para a gente usar melhor esse negócio aqui. Compartilhar. Porque, gente, a gente compartilha. Não é que eu estou inibindo vocês. Tem uns negocinhos engraçados que você quer me mandar, pode continuar mandando, não tem problema. Não me manda nada imoral. Mas se você quer mandar um negocinho engraçado, pode continuar. Não estou inibindo esse tipo de coisa. Mas se a gente fosse tão rápido para compartilhar o conteúdo benéfico que visa o reino, como a gente é para compartilhar as coisinhas engraçadas, a coisa podia ir um pouquinho melhor. Quem me segue, quem quer vir aqui à frente, trazer o celular e dizer assim, não, eu vou orar aqui para usar meu celular melhor. Estou fazendo um apelo mesmo. Sem fundo musical, não pedi nem para a Josi subir ali no piano. Quem quer vir aqui? É prático. Eu falei sobre o tempo. Pois bem, agora eu estou querendo dar uma dica para você de como é que você pode usar o seu tempo de um jeito melhor. Vem aqui na frente, fica aqui na frente. Ó, esse bando de ancião aqui, ó, tudo, o William nem celular mais tem, ó, só usa. Estou brincando. Venha. Isso. Vamos orar aqui. E aí na hora que você for orar, antes de você sair daqui, você pega 2 convitinhos desse e pode ir embora depois, né? 2 convitinhos desse aqui, para você entregar para alguém. Eu vou apelar para a juventude aí. Pessoal do Snapchat. Snapchat, né? Eu tenho uma bronca com esse Snapchat. Aparentemente não deixa rastro esse Snapchat, né? O Snapchat pode não deixar rastro na memória do seu celular, mas deixa rastro na memória do livro celestial. E eu estou mais preocupado com isso. Pode vir. Alguém mais? Nós vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai. Nós somos nada. Somos capazes de nada. Mas o Senhor consegue usar o nada para a sua própria glória. O Senhor consegue dar um destino adequado à nossa existência e um propósito à nossa vida. E por nossas próprias escolhas e esforços a gente não seria capaz. Nesse gesto aqui, Pai, é um gesto até quase que jocoso. De pegar o celular, botar diante de si. A gente está nesse gesto apenas ilustrando algo. Nos ajuda a administrar melhor o nosso tempo e nos ajuda a usar as ferramentas do dia a dia com mais sabedoria. Quem aqui poderia se atrever para dizer, não vou mais viver com o celular? Não, o mundo é assim hoje. Você vai para os lugares, fala com as pessoas, descobre as coisas. É uma questão de instantes. Nós precisamos disso, o mundo está assim. Mas a gente tem que ser sábio. Adaptando a nossa realidade ao contexto atual, à demanda atual. Mas a gente tem que ser sábio, a gente não pode ser tolo, a gente não pode desperdiçar o tempo, a vida. Eu fico pensando, Senhor, se eu dissesse para o meu amigo Carlos há 10 anos atrás, você só tem 10 anos de vida, o que ele teria feito na última década? Se eu soubesse o dia da minha morte, o que eu faria daqui até lá? A gente está vivendo como se a gente fosse eterno, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Às vezes vivendo de forma desavisada, desajustada. É papel dessa igreja educar sua comunidade no caminho da salvação. E nesse dia agora aqui, Pai, o que a gente está fazendo é, você tem que saber exatamente administrar seu tempo, você tem que cumprir suas tarefas, você tem que estabelecer aquilo que é mais importante na sua vida. E nós temos que girar a nossa vida em torno das coisas do reino de Deus. Para que a gente possa experimentar promessas extraordinárias que o Senhor prometeu que daria aos seus filhos. Por isso, nesse momento, Pai, com esse aparelho diante de nós, pedimos a sabedoria nesse gesto. Que o Senhor nos conscientize de que tem coisa que não precisa ser feita. Tem ferramentas que a gente não precisa utilizar. Tem coisas que a gente não precisa visitar. Tem coisas que a gente não precisa fazer. E tem outras que a gente realmente precisa fazer.
Nos leva em tua paz para o dia de hoje, Pai. Temos muito ainda o que fazer no dia de hoje, muitas tarefas. Vários de nós aqui estamos envolvidos com muitas outras coisas. Que a gente possa fazer isso com a máxima sabedoria, com o máximo empenho, a máxima alegria. Habita no nosso coração. E os esforços dessa igreja para alcançar brasileiros, que podem ser que vieram para cá apenas para melhorar a qualidade de vida, que eles possam encontrar o Senhor da vida, que eles possam encontrar o caminho do céu. Isso não tem que ver apenas com a placa da igreja que está pendurada ali fora. Isso tem que ver em viver de acordo com a vontade de Deus. Se nós somos o caminho, o instrumento para revelar isso às pessoas, se o Senhor acha que a gente está pronto para receber as pessoas, que o nosso caminho possa cruzar o caminho dessas pessoas, que a nossa história possa cruzar a história dessas pessoas, e que assim o Senhor revele o seu plano para a vida delas através de nós. Despeça-nos com a tua paz, com a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de cantarmos o hino, você pode pegar aqui os seus convites com os anciãos aqui à frente. Eu já vou para a plataforma. Só quero dizer que nós estamos aí pensando que 2 por cada pessoa seria o suficiente. O pessoal da orquestra, antes de tomar lá os seus instrumentos, o seu posicionamento, pode também pegar os seus convites aqui, para que você tenha condições dessa semana de fazer o convite para a próxima série. Lembrando que amanhã é o último episódio da série sobre família. E essa série do convite que você está levando